Boa noite. Começamos mais um programa Centros aqui na TV Univates. Hoje nós vamos falar sobre o Projeto Extensão Industrial Exportadora, o PEX, e o seu caráter de fomento à exportação, logo após a abertura do programa. Muito bem, começando o nosso programa Centros de hoje, o nosso tema principal é a exportação e vamos tratar com mais detalhes sobre o Projeto Extensão Industrial Exportadora, o PEX, que é desenvolvido também aqui dentro do tema. Conosco para abordar o conceito do programa de hoje, Stella Gaussmann, que é coordenadora do Projeto Extensão Industrial Exportadora, PEX, aqui na Univates. O Jomar Angonese, que é técnico extensionista do PEX Univates. Também o Júlio Damian Embriaco Silveira, representante da Metanox, empresa metalúrgica que é atendida pelo PEX Univates. E o Valmir Greff, que é gestor da Cananda, empresa do setor de alimentos, também atendida aqui pelo PEX da Univates. Vamos lá, Stella, por favor, nos ajude a acender as luzes para que o nosso telespectador entenda o que é o PEX, qual é o seu propósito. O PEX ele resulta de um convênio da Apex Brasil, que é uma agência que tem todo esse intuito e preocupação de promover o Brasil no exterior. Né? Começando por aí, a Apex ela é muito mais conhecida fora do nosso país do que aqui internamente, muitas vezes. E ela, nas suas ações de promover a exportação e de auxiliar as indústrias nessa área de emprego e renda, criou o PEX, que é esse projeto, com o qual, para viabilizar, ela tem convênio com instituições em todo o país. A Univates é uma das instituições parceiras dela, então. Nós atendemos Vale do Taquari e Vale do Caí e também o município de Guaporé, a gente divide com a região da Serra. Então, para podermos assim esclarecer, o PEX ele tem esse intuito maior de auxiliar as empresas pensando em exportação. Certo. Nós temos, a gente chama de núcleo operacional, que é a nossa equipe que fica aqui na Univates. Dentro dessa equipe nós temos então a minha figura de coordenação e monitoria. Nós temos uma auxiliar também técnica e a estagiária. E as pessoas que fazem esse serviço nas empresas são chamados de técnicos extensionistas. Esses técnicos, eles são profissionais graduados, alguns com mestrados ou então pós-graduação, com experiência na área que prestam serviço de consultoria para as indústrias, gratuita às empresas, visando auxiliar elas primeiro no momento de gestão. A gente faz todo um acompanhamento para ver como ela está na área financeira, se ela está bem estruturada. E agora, neste momento principal, foco ao comércio exterior. Vale esclarecer que nós aqui na nossa região, na Univates, nós estamos no 7º ano do projeto. Então, nós desde o princípio vínhamos com toda essa fase de amadurecimento nas indústrias, começando então lá nos primeiros anos de atuação, essa parte de ver a estrutura, como ela estava, começar a implantar aquela ideia de exportação para as empresas, que muitas nem sabiam o que era isso, nem se imaginavam nesse cenário. Então, com essa fase de amadurecimento, nós conquistamos com a Apex a possibilidade de atendermos as empresas num 5º ano. Então, nós temos algumas que se enquadram nesse perfil, né, que é o nosso limite de atendimento, e conseguirmos fazer isso, de preparar ela para ela participar de uma missão, né, internacional, uma rodada de negócios em outro país, ela poder ver o que isso significa e quais as oportunidades que podem trazer para ela aí de sucesso para a empresa. Perfeito. Deixa eu te perguntar, como começa essa relação de uma empresa com o PEX? Perfeito. O PEX faz prospecção, a empresa procura o PEX manifestando seu interesse. Quem dá o start nessa relação? As duas possibilidades, Sandro, tá? Certo. O que mais ocorre é nós, equipe, os técnicos extensionistas, irem à procura das empresas, tá? É o mais comum. E qual é o critério a partir daí? É o que a gente chama de fase de captação, tá? Nós, neste momento no projeto, o nosso critério é que a empresa esteja com potencial para exportação, que ela já tenha isso já no seu planejamento, esteja se preparando e que ela possa vir a exportar num período de até 2 anos. Ah, mas como você vai garantir isso?
É um processo, né? A gente vai conversar com o gestor, ver se ele já tem isso pensado, estruturado, se ele tem um produto que é exportável, se ele tem capacidade produtiva para poder atender o mercado externo, porque neste atual momento, nesse cenário que nós estamos, né, é muito favorável para a exportação, né, o que certamente a gente vai debater em outro momento aqui na nossa conversa. Então é muito favorável, mas é muito importante que fique claro que para o gestor que ele precisa pensar que a exportação é um processo contínuo também, não é apenas de momento, né? E se ele sente essa necessidade, ele pode nos procurar também. Perfeito. E Nesse a gente processo atende. de prospecção, tu disseste, sentimos o momento da empresa, mas há algum segmento, alguma área específica, áreas que têm maior interesse, maior potencial? Nós Como é que se dá atendemos isso? todos os setores, desde que seja indústria, tá? Serviço e comércio não entra dentro do perfil, né? Alguns casos, nós temos alguns casos específicos, daí muitas vezes a gente precisa de autorização por parte da Apex. O foco do projeto é indústria, mas pode eventualmente... Pode, correto. E se a empresa, o segundo caso, se a empresa não foi procurada pelo PX, mas gostaria de desenvolver essa expertise, gostaria desse apoio, ela também pode entrar em contato com o PX? Sem dúvida. Nós temos um período de captação, né? Neste ano, a gente chama de biênio, porque pega parte de 2 anos aí. Nós temos uma meta, que é o atendimento de 90 empresas, 90 indústrias, nessas regiões que eu comentei antes. Então, sempre no início das atividades, né? Em até 2 meses, mais ou menos, a gente tem essas empresas captadas, conversamos com o gestor, ele dá o aceite e nós iniciamos a fase de atendimento propriamente, né? Mas sim, a empresa sentindo que tem condições, tem interesse, quer saber mais, é extremamente oportuno. Da tua fala, o objetivo é, em máximo de 2 anos, conseguir estabelecer alguma produtividade, algum vislumbre, mas há um prazo aí de 5 anos de relação dentro do projeto, é isso? De atendimento, isso, Perfeito. Exatamente. Quer dizer, hoje o PX na Univates funciona há 7 anos, já temos empresas que já passaram por todas as etapas e já estão individualizadas. Algumas tiveram interesse em não continuidade, viram que não era mais o momento de exportação, né, procuraram concentrar aí mercado interno. Outras, por critérios nossos, vimos que a empresa não estava tão preparada quanto necessário e não deseja naquele momento, né, melhorar. Enfim, são N critérios. O que não elimina o aprendizado do processo. Sem dúvida, sem dúvida. Ok. João, um pouquinho da tua fala. Tu és um dos técnicos, então, extensionistas, um dos elos que tem essa experiência no processo todo. Como é que é a tua chegada na organização, o teu olhar da organização, a tua interferência na organização? Como é que se dá essa experiência pela tua visão? Para mim fechou bem o trabalho no PX, porque eu já venho da área, né? E eu achei interessante o trabalho, me atraiu, né? Porque eu posso conciliar com minha outra tarefa que eu atuo como trader no setor de pedras semi-preciosas da região aqui também. Então já vem com alguma experiência já, né, para ajudar. Então já está também uma visão mais completa de comércio exterior, mais uma graduação em comércio exterior e pós em relações internacionais, né? Para mim fechou bem aqui mais esse trabalho com o PX, que a gente tem um vislumbre em toda essa cadeia tão diversa, né? Produtiva. A gente atende empresas, imagina, dos mais variados ramos, né? Desde, como a Estela se referiu, até TI, a gente está ajudando o pessoal a exportar. Não obrigatoriamente pela tua experiência na área de pedras, não obrigatoriamente tu atende somente essa área. Não. Quer dizer, atendemos de tudo. A tua experiência no segmento te possibilita trabalhar em várias outras áreas. Sim, até que no momento a nossa região não contempla mais tanto a pedra preciosa como há 30, 40 anos atrás, né? O foco se mudou para a Soledade, né? O cluster de pedra preciosa. Mas eu acho muito interessante, para mim também é um aprendizado, porque a gente tendo essa interação com as várias empresas, né, entendendo como é que funciona, né, porque a gente acompanha o nosso trabalho, evidencia o acompanhamento da empresa em todos os setores, né, desde financeiro, marketing, produção, isso tudo é visualizado pelo projeto, até a exportação, né. Então, a gente tem que estar a par de todos os setores da empresa, né, para poder trabalhar, porque
no fim, o trabalho de exportação não envolve somente um setor de exportação dentro da empresa, mas envolve toda ela, né? Desde o começo o empresário está adquirindo a matéria-prima, ele já tem que estar pensando para onde é que vai isso aqui no futuro. Certo. Né? Então, é contínuo, não é simplesmente uma parte da empresa que vai estar se dedicando. Né? É uma condição que o processo todo tem que estar pronto para atender. A gente já tem que estar evidenciando na empresa, no planejamento estratégico da empresa, que ela vai querer exportar. Então, Exatamente. todos os setores vão ter que se adequar também. Depois eu vou perguntar aos senhores que estão dentro da empresa, mas agora, por favor, vamos ver a resposta do João Mário. Claro, eu entendi que os donos das empresas, os gestores, eles dão o ok, tem uma manifestação de interesse, não é a revelia deles. Mas essa é uma relação que muitas vezes tu tem que chegar lá e botar o dedo na ferida, Sim. dizer o que tem que mexer, o que não tem que mexer. Como é que é essa receptividade ou essa dificuldade para poder eventualmente interferir no processo das indústrias? É uma consultoria, né? E ela por sorte para esses empresários, ela é gratuita, né? Subvencionada pela Apex. Então, algumas vezes tu pode até pensar que o trabalho é gratuito, né? Talvez não vá se dar tanto ao trabalho porque a gente vai ali e aponta os erros, né? Não, tu tem que fazer isso, tu quer lá no fim tu quer estar exportando, nós vamos ter que mexer aqui, isso aqui está errado, né? Vamos ter que melhorar, a gente vai ter que chamar outro consultor porque o teu financeiro não está certo, né? Tu não tem teus custos elaborados, né? Algumas coisas também geram custos para a empresa, né? Certo. Mas a gente tenta minimizar isso da melhor maneira possível. Então, por empresário é interessante, mas também não são todos que seguem à risca aquilo, né? Perfeito. Como a gente gostaria. Então, a gente faz o nosso possível, mas se não tiver a reciprocidade do empresário, a coisa não acontece. Essa é uma decisão que cabe a ele adotar ou não na consultoria. Bem isso. Tem vários casos que a coisa não andou, então, Perfeito. infelizmente, não Ok, deu. entendemos o que é o PX, como é que funciona esse primeiro processo, já passou os 12 minutos do nosso primeiro bloco e na sequência nós vamos começar ouvindo vocês. Como é que é receber essa consultoria? Como é que é esse processo de ter que daqui a pouco abrir suas portas e dizer, olha, eu sou assim, é o suficiente ou não é? Já voltamos logo depois do intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, falando especificamente sobre exportação. O projeto Extensão Industrial Exportadora, PEX, aqui dentro da Univates. Conosco a Estela Gaussmann, que é coordenadora, então, do PEX Univates, o Jomar Angonese, que é técnico extensionista do PEX Univates, e também o Júlio Damian Imbriaco Silveira, representante da Metanox, empresa metalúrgica atendida pelo PEX, e o Valmir Greff, gestor da Cananda, empresa do setor de alimentos, também atendida pelo PEX. Vimos no primeiro bloco como funciona o PEX, qual o seu propósito, qual a sua estrutura, e agora vamos tentar conversar um pouquinho com vocês que representam empresas atendidas pelo PEX. Pode ser com o Júlio, depois falamos com o Valmir. Júlio, como é que foi a relação do PEX com a Metanox? Vocês foram prospectados, vocês procuraram, como é que se deu esses primeiros encontros, como é que foi o processo de internalizar tudo aquilo que o PEX trazia? Bom, fomos prospectados pela PEX, visitaram a empresa, até foi um pouquinho antes que eu entrasse na empresa, mas em seguida eu entrei e assumi essa parte das vendas para o exterior. Certo. Estamos, não faz muito tempo que trabalhamos nisso. Mas basicamente quando a vontade de toda empresa tem de exportar, né? É até um pouco financeiramente interessante e pro ego da empresa também, claro, né? Eu sou tem exportador. Esse outro elemento também. Também tem isso. E dependendo para onde tu exportas, por exemplo, nós estamos aqui no Sul, para nós é muito mais fácil a logística de entregar no Paraguai, na Argentina, no Uruguai ou até no Chile, se fores ver, do que no norte do país ou no nordeste. Claro. Né? Mas independente disso, financeiramente é interessante. A empresa, quando ela tem vontade de exportar, mas ela normalmente não sabe como fazer, quais são os meios. Né? E o que se costuma dizer, que aprendi com eles, é da tal da cultura exportadora. Tu precisas, que foi o que o companheiro ali, o Jomar falou,
tu precisas unir todos os setores da empresa, botar na cabeça de todo mundo o que vamos fazer, por que vamos fazer, para que funcione. Isso não é de um dia para o outro. Isso é complicado, né? E aí os técnicos vão lá e, como ele disse, apontam, olha, precisamos aqui fazer isso, ali fazer aquilo, ali fazer o outro. Às vezes não é falta de vontade da empresa. Cada empresa tem suas filosofias e suas administrações. Então, se não é feito na hora, mas pelo menos se dá o start para que comece a fazer, vamos modificar a maneira que estamos comprando a nossa matéria-prima para negociar melhor, para poder ter um preço mais competitivo lá fora. Certo. Beleza, não é de uma hora para outra. Tu tem que botar na cabeça do teu comprador que toda a vida fez aquilo daquele jeito. Olha, rapaz, agora farás assim, por tal e tal motivo. Claro. Então, tudo tem que ser escalonado e tudo serve para que no final das contas se atinja o objetivo de que seja o melhor negócio possível, que tu possas exportar e não exportar uma vez, que isso acontece muito, né? Estela pode comentar que, que legal, conseguimos exportar, só que a empresa não se organiza para manter isso. Exportou uma vez esporádico, duas esporádico, mas ele não atendeu direito o cliente lá fora. Certo. Não foi o que o cliente lá fora é como qualquer um aqui dentro. Tens que atender as expectativas dele. Uma coisa é conseguir efetivar o negócio, outra coisa é atender a expectativa e repetir o negócio. Exato, e isso serve para qualquer dentro do país, fora do país, até pessoalmente. Se não te satisfaz aquele serviço ou aquele produto que estão te vendendo, tu não compra de novo. Claro. Então, existe todo esse trabalho, esse acompanhamento, eles nos visitam inúmeras vezes. Nós somos convidados para rodadas de negócios, para treinamentos, né? E tudo isso tu tens que ir absorvendo, é muita informação também. Tens que ir absorvendo isso e colocando o máximo em prática o mais rápido possível para conseguir ter resultado logo. Né? Perfeito, ok. Valmir, um pouquinho do teu olhar sobre essa relação. Bom, para nós foi uma experiência totalmente nova, né? Uma inovação dentro da empresa, que a gente vinha atendendo o mercado interno, e nosso mercado interno é Rio Grande do Sul. Como o colega falou, assim, para nós é muito mais interessante, às vezes, e mais barato vender para um país vizinho do que para um estado vizinho. Até porque no ramo alimentício, muita matéria-prima vem mais do centro do país para ser aqui industrializada, e depois para voltar para São Paulo, Rio de Janeiro, ela se torna mais cara do que o produto que é industrializado lá. Então, para nós, realmente é mais interessante exportar um produto para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, para o Paraguai, para os países mais próximos. Nós fomos prospectados, então, pelo projeto PX, né? A Univates nos procurou, né, para fazer esse trabalho. E a gente vinha num crescimento da empresa Cananda, e para entrar nesse projeto do PX, a gente viu que tinha que mudar bastante coisa na estrutura, no maquinário da empresa, para poder produzir realmente mais e para poder atender uma demanda maior, né? Então, hoje nós estamos preparados para isso. Participamos de várias rodadas de negociação, aqui na Univates mesmo, em Cuba, na Argentina, Buenos Aires, né, em Porto Alegre, e começou a haver interesse de importadores. O interessante desse projeto é que o PX encaminha e deixa nós frente a frente com o importador. Certo. Nos diversos países para a gente onde a gente vai. O nosso contato com eles através das rodadas de negócio. Eles Exato. captam o nosso mercado. Dá esse atalho para o negócio. E aí o que nos surpreende é que às vezes você vai para uma rodada de negócio com contatos marcados com 3 ou 4 interessados, e você acaba conversando com 10, 11 todos. Certo. Porque existe uma interferência direta do pessoal da PX, que acompanha todo esse trajeto que a gente faz. Além de direcionar e nos colocar frente a frente aos importadores, eles também, no dia da negociação, eles acompanham a gente, né? Então, isso tranquiliza muito a gente. Porque você está falando com pessoas de países diferentes, idioma diferente, e você acaba percebendo que você está produzindo um produto aqui no mercado interno para uma certa demanda. E a demanda nos países
importadores é bastante diferente. Sim. Tanto, às vezes, em peso, tamanho de embalagem. Então, tem várias adaptações a serem feitas, né? Então, o que o projeto PX fez de bom para a nossa empresa? Assim, nos abriu para o mercado internacional e também, para nós, dentro da empresa, nós conseguimos fazer uma melhoria muito grande no nosso produto. Porque você acaba direcionando e potencializando o produto, porque você acaba fazendo ficha técnica do produto, onde você descreve todos os detalhes tanto da produção quanto dos ingredientes que você está usando. Isso você tem que obedecer depois. Certo. Então, isso foi um aprendizado bastante grande para a gente. A gente ainda está muito focado e vai, com certeza, continuar focado para que dê realmente certo. Então, nós estamos num momento ainda, talvez, de conseguir fazer a primeira exportação esse ano, com um interesse bastante grande de uma empresa do Uruguai e do Paraguai. Então, ótimo. Um pouquinho da fala do Júlio que eu queria que vocês comentassem. Esse é um argumento que é interessante para as empresas, o fato dela saber que ela é exportadora, isso dá um outro status, dá um outro nível, mas e o desafio de vocês de fazer ela entender que para chegar nesse nível ela também precisa ter um outro nível de preparação, de estrutura, de suporte, de padronização, de capacidade de atendimento externo. Como é que funciona esses dois lados? Sem dúvidas, é muito o querer, né? O gestor precisa, antes de tudo, querer e se preparar para isso, né? Exige aí um conhecimento, uma vontade, a iniciativa de fazer a coisa acontecer. E é bem por aí mesmo. Gilmar, se quiser contribuir também pela experiência que ele tem. O interessante para a empresa que se torna exportadora é que ela vai se dar conta que ela atingiu um nível para estar exportando de qualidade, para estar exportando o produto dela, que mesmo sem querer ela se tornou mais competitiva dentro do próprio país, né? Ah, certo. Fora o glamour dela poder anunciar para o mercado que essa firma está exportando. Né? Então isso aí já eleva, né, o conceito do mercado, do público dela. Essa empresa está exportando, é óbvio que então que a qualidade dos produtos dela é ótima, tem que ser ótima para estar exportando, né? Sim. Então, além de ela estar se preparando internamente, todos os seus processos, baixando o custo, que é interessante para a empresa, né? Talvez até instalando um controle de qualidade, quem sabe ela está né, com tudo pronto já para botar uma ISO na empresa, né? Porque a consultoria que a gente dá vai deixar a empresa, né, se for tudo feitinho como tem que ser, poucos passos tu está entrando numa ISO também. Certo, né? É uma consequência quase que automática desse processo de padronização internacional. Como já aconteceu com algumas empresas nossas. Um processo em cadeia que acaba acontecendo. Verdade. Então, tem mais vantagens intrínsecas aí no processo de exportar do que só estar atingindo o mercado. Só que tu está abrindo mais o teu mercado também, né? Certo. O teu mercado não é agora só o Brasil ou a região sul que tu atingia antes. Tu está exportando para a América Latina. O Valmir disse que está em vias de tentar fechar um primeiro negócio. Júlio, vocês já estão exportando? Ou... Já exportamos. Já? Já. E conseguem transformar isso num diferencial também no mercado interno ou já percebem como isso está mudando para atendimento do mercado nacional? Sim. É recente a exportação, é pouco. Mas como o nosso produto é um produto que tem demora a fabricação, são tanques de inox para transporte de líquidos, por exemplo, tu demora lá uns 30, 40 dias para fabricar um de cabo a rabo, né? Desde o chassi até o acabamento. Então, sim, já fomos atrás esse cliente já fez algumas especificações que aqui não se faziam com tanto afinco, né? Aquilo tem que ser assim no detalhe, aqui não precisa, para o mercado interno não se exige. Mas quando tu colocas numa linha de produção, coloca tudo para fazer da melhor maneira. É mais fácil fazer tudo muito bem do que só... Senão tu tem que começar a diferenciar. Não, esse, deixa eu dar uma olhadinha, esse é para exportar, não, esse é para o mercado interno. Claro. Então, se é uma coisa... E são coisas normais, não é nada absurdo. Ele não está pedindo que tu bote uma barra de ouro lá dentro, não é isso. Né? São ajustes, e aí tudo que é ajuste que tu percebe, que é um conhecimento que tu está absorvendo dessa cultura.
né? Ah, lá estão fazendo, nós aqui não usamos, mas é legal, vamos continuar fazendo pro nosso. Passa Então, a agregar valor assim. a todo um processo, Perfeito. né? Sim. Fica todo o processo, não só o de internacionalização. Com certeza. Ok, fechamos o nosso segundo bloco, voltamos com algumas questões e também sobre as rodadas, como é que elas funcionam, para que a gente possa entender esse processo. Foi feita a captação, a empresa se adaptou e agora? O que é que acontece no próximo passo? Já voltamos após o intervalo. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre exportação. Bom, então já vimos como é que o PX funciona, como é que é o processo de adaptação das empresas, seu objetivo. As rodadas de negócio, como é que isso é operacionalizado, como é que se faz essa aproximação então das empresas em relação a importadores e como é que o PX atua nessa relação? Aqui no Univate, Sandra, é a 6ª edição que nós realizamos, ocorreu no dia 22 de outubro e é um momento, uma oportunidade onde nós aproximamos o nosso empresário de um trader, tá? Que não é o importador de fato. Certo. Depois o Gilmar pode nos auxiliar explicando um pouquinho mais essa função, porque ele atua nessa área também. Mas o que acontece? O trader é esse profissional que vai identificar o produto que nós temos aqui a oferecer e quem é um potencial comprador lá fora, no exterior. Ele vai fazer essa comunicação. Certo. Rapidamente. Mediador. Isso, rapidamente é isso. Então, a rodada é essa atividade de aproximar o empresário, onde ele pode mostrar o produto dele, ele vai ter a amostra, ele vai conversar e também saber o que lá fora tem-se de necessidade, o que o mercado exterior está procurando. Cada escritório do PX organiza as suas rodadas, é isso? Nós aqui até temos um diferencial em relação aos demais. A nossa rodada é estadual, onde os demais núcleos do PX no Rio Grande do Sul vêm e participam do nosso aqui, da nossa edição. Somos nós quem organizamos e convidamos todos eles. Neste ano, os nossos traders foram aqui do estado, mas nós tivemos a oportunidade, veio um de São Paulo. Certo. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de que participaram 2 de São Paulo, um de Minas Gerais e um de Portugal. Veio também para gerar negócios, né? E esses traders, eles costumam atuar dentro de segmentos específicos ou é genérico? Sim, geralmente eles têm as áreas de interesse deles, tá? Quer dizer, de acordo então com as indústrias que o PX local atende, se faz contato com traders que atuem dentro dos segmentos que estão sendo... Nós contatamos os traders e nessa oportunidade são eles quem identificam as empresas que querem conversar. Perfeito. E a gente faz esse agendamento e oportuniza Nós tivemos agora, recentemente, então, esse 6º evento. Isso, foi nesse modelo, exatamente, de rodada de negócios estadual promovida por nós. Quantas empresas, mais ou menos, hoje, ou participaram agora recentemente? Nós tivemos, nessa edição, 58 empresas. Foi um número menor do que o ano passado, porque nós tivemos N fatores aí que interferiram, né? Houve a feira Anuga na Alemanha, né? Muitos traders estiveram lá, visitando clientes após, então, esta feira, não estavam no Brasil. Outra situação foi que teve a mesma modalidade de rodada trading lá na Fiergs, agora no mês de julho. Então, também muitos traders tiveram a oportunidade de conversar com empresas que nós agora estaríamos também tentando chamar elas para esse evento. Certo. Então, foram alguns fatores aí que fizeram diminuir. Mas nós tivemos 58 empresas, cerca de 90 rodadas que aconteceram, que são as reuniões, né? A rodada foi uma só, mas 90 reuniões, que geraram aí um volume de negócios, né, que a gente sempre tem uma expectativa, não quer dizer que vá se confirmar, né, de negócios imediatos e futuros, chegando ao total de 14 milhões de reais. Perfeito. E essas empresas, elas participam somente em rodadas aqui no PX ou elas podem participar em outros ambientes? Podem e devem participar de todas que elas tiverem oportunidade, porque a rodada Quer dizer, uma a preparação excelente... delas é para inserção no mercado como um todo. Exatamente, aqui a gente argumentou e colocamos a situação da Univates, teve essa da Fiergs, que também é muito bem estruturada, e depois o Valmir e o Júlio podem colocar da experiência que estiveram na Argentina. Então, são diversas oportunidades que a empresa deve participar. Perfeito. Porque ali é o momento que ela vê o choque de realidade, que ela passa a perceber, nossa, mas eu preciso adaptar um pouco a embalagem do meu produto, está faltando eu colocar em outra língua. Quando nós aqui, enquanto equipe, insistimos com eles, às vezes o empresário não dá o devido valor, né? Ou não acha que aquilo pode ser tão importante naquele momento.
E depois ele vai ver que aquilo faz toda a diferença. Ele tem um catálogo em outra língua, com uma boa apresentação, ele tem um site que seja bilíngue, trilíngue, isso pode ser o diferencial dele de entrada num outro mercado. Perfeito. Além, então, das rodadas, Júlio, nós temos também missões. As missões, que é um outro elemento desse processo, né? Só para complementar também o que a Estela falou, a empresa vai estar participando das rodadas quando ela tiver um estágio de maturidade, né? Isso. Ela já foi atendida pelo menos por 1 ano pelo PX, então ela já vai estar cumprindo uma série ali de requisitos que a gente vai cobrar da empresa, né? A gente vai estar auxiliando ela a chegar nesse nível, né? E com esses requisitos que a gente tem um checklist para a empresa, tá? Ela já tem o site bilíngue, ela tem o catálogo, né? Ela já possui a inscrição na Receita para poder exportar, né? E mais uma série de coisas. Quer dizer, ela não entra na rodada, ela não vai entrar fora rodada, de condições de abanando as mãos. Ela tem que ter tirador, não. Sim. Ela tem que ter o seu preço montado já na moeda estrangeira, né? Tu vai sentar com alguém para negociar, tu tem que estar embasado com informações para estar prestando esse trader ou esse comprador, né? Se ela está pronta para realizar uma rodada dessas, ela também pode participar de uma missão. Certo. Né? As missões no exterior, que desde o ano passado, então a gente começou, a Apex e IPX, a oferecer essa oportunidade para as empresas, então, em estar viajando em grupos, né, para participar de rodadas em vários locais do mundo, né? Mais recente, a gente tem ofertas aí de missões dessas, aí pelo menos uma por mês está saindo, né? Sim. Oportunizando para nossas empresas. Eu participei de uma ano passado, que a gente esteve então em Colômbia, na Colômbia e no Peru, levamos aqui 5 empresas aqui da nossa região atendida, né? Num total de 60 empresas brasileiras que foram que participaram nessa rodada, né? E os técnicos também foram junto para auxiliar nesse momento, né? Os primeiros contatos e tal. E mais toda a estrutura da Apex que estava por trás disso, né? Que possibilitou, né? A gente fechou pacotes de viagem, o pessoal foi todo junto, foi muito legal, né? Foi muito interessante para o empresário. Chegaram nesses países, tinha toda a estrutura, ônibus para translado, o hotel lá prontinho, né? As rodadas se realizando do lado do hotel, muito interessante, uma organização. É uma tranquilidade, né? Uma tranquilidade. Né? Você vai sair daqui, alguns não dominam muito o idioma, né? Então eles organizam tudo, tradutores, vai pro negócio. Vai tranquilo, vai tranquilo. Perfeito. Isso, um pouquinho da experiência então de vocês. Vocês participaram já de rodadas e também de missões? De missão, de rodada de missão. Certo. Valmir, como é que foi essa experiência? Olha, eu pergunto isso porque, assim, é importante, eu imagino que uma coisa é a intenção e a preparação da indústria para poder atender. Outra coisa é entender que, às vezes, o negócio vai te requerer que tu esteja fora do teu local de trabalho. Que tu vai ter que investir um tempo fora da tua indústria. Tu vai ter que estar lá buscando o cliente onde ele está ou no ambiente onde ele fecha negócio. E isso mexe com a cabeça da gestão do negócio. Mas isso é ótimo para o empresário, porque ele vai estar olhando um mercado diferente, né? Tem pessoas aqui que se dedicaram ao trabalho a vida inteira, nunca compararam com uma oportunidade de sair do país, né? Seria então uma primeira visualizar. E até para poder comparar o seu produto com a concorrência, com outros vai mercados. no mercado, ver o que está acontecendo, né? Como é que foi isso? Isso tanto para a missão quanto para a rodada de negócios. Existe toda uma preparação anterior, quanto à formação de preços, com o apoio do pessoal aí, com esses extensionistas do PX, né? Então a gente se prepara para a viagem. Como essa de Buenos Aires, assim, a gente andou também olhando preço e condição de custos e coisas assim, porque algum custo fica para a empresa, né? A gente optou em ir de carro, então a gente rateou a despesa de carro, que também foi uma experiência única, assim. Mas a gente procurou ter um hotel perto da feira e que também não ficasse tão distante do local da primeira reunião que a gente teve. Tudo transcorreu bem e o que a gente percebeu, assim, que quanto mais, por mais que a gente tenha se preparado para essa missão, quando a gente chegou e sentou junto com o negociador, com o importador, de acordo com o país, haviam interesses diferentes, bastante diferentes.
Então, algum era mudança de embalagem, outro é peso de produto, outro perguntava muito sobre a formação de produto, do que era feito, como é que era feito. Certo. Alguns não queriam experimentar, outros faziam questão de experimentar também. Mas, assim, o que foi importante para nós, assim, é que quando a gente chegou na feira, a gente começou a se preparar e, para surpresa nossa, que a gente não sabia, havia lá um expositor à disposição do pessoal. Então, a gente se aproveitou logo, alugou um expositor daqueles, colocou o produto e, para surpresa nossa, os importadores iam passando, olhando, e onde a gente não tinha agendado, o pessoal começava, eu quero falar com o pessoal da Canana, quero falar com o pessoal da Metanox, que aconteceu com o Ismael lá. Então, isso para nós foi uma surpresa muito grande, né? Então, por isso que eu comentei antes, eu fui preparado assim, com a agenda certa para 3 pessoas, mas me preparei para atender 15. Eu poderia ter atendido, de repente, mais do que isso. Certo. Né? Então, a gente, quando vai para uma missão ou para uma rodada de negócio, realmente tem que se preparar para... Tem que estar pronto para ir além do que se imagina. Perfeito. Júlio, como é que foi para ti? Como é que a Metanox vê essa questão das rodadas, das experiências que você já tiveram? Foi muito bom. A rodada, nós até agora fomos só em uma, já temos outras engatilhadas para um futuro próximo, né? Foi essa da Argentina em junho. Não fui eu, foi um dos diretores, o Ismael. E obviamente, o que foi comentado, tu até vai preparado, mas tu chega lá e tu vê que te faltava alguma coisinha, mas tu já está na metade do caminho, tu não está cru, que isso é o que o pessoal da VX vai nos moldando para chegar lá, né? Foi legal, foi lá, fez contatos com... Ele trouxe em torno de 20 contatos de empresas diferentes, dos mais diversos países da América Latina, que estavam visitando lá. E fomos entrando, logo do retorno dele, entrando em contato com vários, né? Alguns demonstraram interesse por um tipo de produto, outro por outro. Um só pelas bombas, outro pelos tanques inteiros, por aí vai, né? E daí começamos a executar conversas, tanto que estamos em negociações com uma empresa na Guatemala que pretende nos representar para toda a América Latina. Perfeito. Né? São negociações, pode não dar certo, mas está bem avançada a conversa, inclusive no mês de dezembro. O diretor Ismael provavelmente estará viajando para lá para dar continuidade nessas conversas. Né? Então é muito produtivo, né? Tu te coloca ali... o pessoal da PX nos coloca na frente, cara a cara com os clientes. Perfeito. Né? E claro, tu tens que fazer o dever de casa, que foi o que comentamos antes, tu tem que saber, conhecer bem o teu produto, saber, bom, se uma pessoa lá da país X me pede para comprar, como é que eu vou entregar para ele? Tu tem que já ter na cabeça. E essa experiência, ela vai te gerar uma condição de, na próxima rodada ou na próxima missão, estar ainda melhor. Isso também... é certo. Isso é certo. Tu começas a ficar cada vez mais munido de informação, mais preparado para chegar lá. Uma coisa é certa, nessas rodadas, dificilmente, para não dizer quase nunca, tu vai fechar um negócio nessas rodadas. Propriamente. A rodada, o intuito fundamental é o contato, né? O contato. Então, tu vais lá, mostra, e ele, interessante o teu produto, vamos conversar. E a partir daí vai, né? Vamos retomar esse tema no próximo bloco, porque eu acho que aí é importante, sim. É como estar preparado, não para fechar negócio, mas para começar a negociação. Perfeito. Vamos a um breve intervalo, já voltamos para o nosso quarto bloco. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre exportação. Júlio, tu comentavas de que muitas vezes uma rodada ou o outro termo que uma missão, né, a ida a um país, participar de uma feira, numa prospecção dessas, não é obrigatoriamente um momento de fechar negócios. Pelo contrário, muitas vezes é o momento de abrir uma negociação que vai te demandar investimento, tempo, adaptação, troca de contato e, quem sabe, em algum momento lá no futuro, fechar um negócio. Isso também requer uma preparação quase que psicológica da organização, né? Sim, a empresa tem que entender que não é mágica, não é tu chegar lá e
cliente, o importador te olhar e dizer, ai, que lindos olhos que tu tem, me manda tua mercadoria. Assina o pedido aí, pronto. Manda que eu pago, não tem problema. Mas o fato de que tu chegas lá com o conhecimento que tu tens do teu produto. Tu tens que ter a sensibilidade de sentir o que ele precisa, né? Então, tu voltas de lá com o contato do cliente, tu voltas de lá sabendo, se nós fizermos tal modificação no nosso produto, nós certamente atingiremos esse cliente de melhor forma, abordaremos a necessidade dele de melhor forma, para podermos potencialmente aumentar as chances de negócio. Então, tu vais lá, conheces ele, vê o que ele precisa. Sempre é bom também para a empresa aproveitar e fazer uma pesquisinha rápida de mercado depois, né, que conhece a pessoa, né? Sei lá, vamos usar um exemplo, a Colômbia, beleza. A Colômbia tem tantos mil habitantes, o meu produto lá dentro, como é que é? Ou seja, tu faz um pequeno estudo de mercado para ver como assim como se faz aqui dentro do país também, quem eu quero atender? Eu quero atender aquele, não, já beleza. tem algum concorrente estabelecido, exato. preço? Quem são as empresas que atuam no país? Então, isso funciona igual que o mercado interno. Claro. A pessoa tem que conhecer o mercado a qual está tentando se inserir para que aumente as possibilidades de que dê certo. Que novidades eu posso oferecer que não estão atendidas, Exato. E a partir daí vai abrindo perspectivas. Na verdade, um grande acerto que a gente fez quando a gente foi para essa missão de Buenos Aires aí, a gente pensou de certa forma assim, o diálogo vai ser fácil com o importador. E chegou um dado momento que eu perguntei para o extensionista assim, você iria junto com a gente? Porque começou a bater um certo medo assim, vou entender direito esse pessoal, porque falar um portunhol que eles falam, tudo bem, a gente entende, mas nem todos eles usam o mesmo linguajar. E foi quando convidei o extensionista, ele concordou em ir junto, e para nós ele fala espanhol fluentemente, escreve, foi uma grande ajuda assim para nós. E, na verdade, abriu as portas e o diálogo com o pessoal. Em todas as rodadas que eu sentei lá, em todas as mesas de negociação, ele esteve presente. Então, isso facilitou muito o nosso trabalho. E, como já foi colocado assim, a gente vai para uma missão ou para uma rodada de negócios, sabendo que ali você dificilmente vai fechar um negócio. Porque a pessoa que está sentada ali na sua frente, ela primeiro precisa adquirir confiança. Claro. Ela vai, estou conversando com uma pessoa totalmente estranha, de outro lugar. Então, de certa forma, você tem que estar preparado em saber localizar a pessoa. A minha empresa ou a nossa empresa fica localizada em tal região do Brasil, próxima a isso. Quando ele se localizou, ele faz um sinal, legal, conheço. Muitos deles já conhecem alguma coisa, porque já visitaram outras empresas aqui na região. Aí você começa a falar de produto, então, cara, olha o teu produto, dá uma ideia sobre o produto, olha a embalagem. E, assim, para nossa surpresa, assim, a gente já tinha uma embalagem pronta, formada. A sorte da empresa é que a gente não produziu a embalagem, porque nesse primeiro momento agora que a gente vai exportar, e mesmo na rodada, a gente começou a perceber assim que existiam termos diferentes dentro do espanhol, de país para país. Então, agora, esse importador uruguaio que vai comprar nosso produto, a gente refez a embalagem, o molde da embalagem, tudo, enviou para ele, e aí ele mandou todos os detalhes que teriam que ser mudados na embalagem. Perfeito. Então, vamos dizer, quando existe esse interesse no importador, você está com a porta escancarada para fechar negócio, né? Então, isso tudo, na verdade, facilita e abre o caminho, então, para a exportação. Perfeito. Vou perguntar para vocês uma questão de mercado, mais abrangente. Obviamente que, na condição atual do dólar, né, da moeda de negociação internacional, exportação é um grande negócio, frente ao momento da economia nacional, mas são mercados que respeitam algumas sazonalidades. Às vezes a gente tem um país que está melhor, uma economia que está pior. Exportar, neste momento, é um grande negócio, mas a empresa também não pode deixar de prestar atenção no mercado interno ou em outros mercados que eventualmente não esteja atendendo agora. Como é que se dá essa gestão, essa preparação via a consultoria de vocês?
É imprescindível que a empresa esteja atenta ao mercado interno e externo. Né? A gente não recomenda que ela esteja totalmente concentrada em um ou outro. Certo. Porque justamente essa oscilação, essa variação que acontece pode comprometer o negócio, né? Então, é aí, talvez a grande jogada que ela tenha um tanto de foco em mercado interno e comece a pensar e se preparar para o mercado externo. O momento, sim, é extremamente favorável, é uma grande oportunidade, mas é preciso cautela, né? Por mais que esteja aí o dólar numa boa situação, num bom momento, é preciso cautela, porque se você iniciar um processo de exportação agora, tem que pensar que essa demanda pode continuar e logo ali na frente o dólar vai a 2,50 e aí você fez toda aquela negociação pensando que teria um retorno a R$4 ou R$13,90. Então esse planejamento é importante e é extremamente necessário. Tem algum risco? Tem alguma variação? O qual aqui no nosso país, historicamente, o dólar, ele muda do dia para a noite, é muito instável. Então, tu estás ali com uma negociação pronta, engatilhada, todo mundo com um sorriso feliz, de um dia para o outro o dólar vira e tu tem que entregar. E aí? Tu tem que entregar. E aí já acontecem N casos de empresas que não se organizaram, não pensaram num cálculo de preço de produto final, que pudesse atentar a alguma variação cambial e se resguardar. Bom, empatamos. Bom, se empatar 0-0, tá ótimo. Mas muitos casos acontecem e tem prejuízos grandes, empresas grandes, né? E no caso de assinar um contrato de longo prazo e no meio do caminho acontecer alguma mudança de matéria-prima, de valores. Existem meios para que tu possas, né? Te resguardar. Aqui temos o nosso trainer ali que pode nos ajudar. Não, tem vários mecanismos que você pode utilizar no comércio exterior junto aos bancos, inclusive para travar o dólar, né? Faz um adiantamento de dólar, né? Deixa travado, eu quero travar ele em 13,50. Então, quando tu fechar a negociação lá daqui a 3, 4 meses, você vai ganhar o seu fechamento de câmbio exatamente pelo que você travou. Aí você elimina o risco nessa maneira. Né? A empresa tem que estar organizada, né? Sabendo o que pode acontecer. Também não é a questão agora o dólar está quase R$4, agora eu quero exportar. Não é assim que funciona. A preparação é algumas vezes demorada. Até você conseguir os clientes e tal, começar a fazer um processo. Algumas negociações demoram aí 6 meses, pode demorar 1 ano, até você ter uma clientela. Então, se você vai pensar em exportação, você tem que estar pensando nisso a longo prazo, não quando, de acordo com a variação cambial, né? Interessante para a empresa, se ela conseguir montar uma estrutura, ela está exportando pelo menos 30%, né, da sua capacidade, para também diluir o risco. Uma hora pode estar bom aqui fora, aqui no Brasil, nesse momento parece que estamos entrando num período de recessão, no exterior está bom, né? Vamos, né? Tu está mandando para fora, tu está equilibrando o teu caixa, né? As coisas variam bastante, então você distribui o risco como qualquer mercado, né? E outra coisa é que pela nossa experiência nas missões, assim, o Brasil é muito bem visto aqui na América Latina. Nós temos, por incrível que pareça, a gente tem esse pessoal aqui de volta, nossos parceiros de continente, eles olham com muito bons olhos o Brasil e o nosso produto também é valorizado. Né? A gente não precisa pensar que não, né? Tudo que vem do Brasil é bom, né? Eles têm interesse. Esses países, pela nossa experiência, têm muita pouca produção, né? Em várias áreas, né? Então, a industrialização deles é baixa. Eles importam muito. Então tem um mercado enorme aberto aqui, esperando, né? Gerando uma oportunidade para os empresários brasileiros. Né? Mas também tem o outro lado. Me ocorre agora que às vezes tu pode fechar um bom negócio, um bom contrato, e aí também até que ponto a empresa vai apostar forte num aumento de produtividade, num crescimento, num financiamento para poder mudar um pouquinho a matriz do seu trabalho e é um contrato que às vezes implica em risco. Quer dizer, o importante, o que você salientava lá no início, de que tu tenha um modelo de gestão bem estruturado, né? Para aceitar o risco, trabalhar com o risco, mas dentro de uma margem... Tem que estar pisando firme, né, com visão. Eu queria também mencionar dessas missões, nós tivemos, simplesmente desde o ano passado, tivemos casos de sucesso, né, de empresários aqui de Lajeado, que participaram dessas missões e
entraram com investimento direto nesses países, estão colocando filiais. Certo. Né? 2 empresas de Lajeado têm filiais agora em Bogotá. Não só vendendo lá, mas também Colômbia, produzindo lá. Que é mais Exato. interessante para eles, para distribuição, colocando distribuidor dos seus produtos nesses países, colocando um escritório de comercialização do produto para fins fiscais, né? Que fica mais interessante para ele vender nesses países. Ele faz montagem e o pós-venda. E essas lá empresas direto. começaram agora, já estão com esses... Quer dizer, é o conceito não só da internacionalização do produto, mas a internacionalização da própria empresa. Exatamente. A própria empresa vai abrindo seu corpo para uma É um ramificação. novo momento para ela e uma oportunidade que tem tudo para dar certo, né? Ótimo. Então, lembro, empresas que queiram podem prospectar o PX, procurar no devido momento, ajusta-se os prazos, e o PX também faz esse processo de busca. Parabéns a vocês que aceitaram o desafio e estão fazendo essa melhoria, né? essa capacidade de buscar uma otimização, e também a vocês pelo trabalho aí de qualificação, né? das nossas empresas na região. Sandro, só apenas complementando que nós falávamos da questão da missão, nós, enquanto núcleo, também estamos numa atividade nova, inédita para nós, né, Gilmar? A gente está organizando uma missão para o Chile. Então, nossa, do núcleo, né, Perfeito. que até então Pra é sempre quando? a Apex, para março de 2016. Estamos aí em contato com o pessoal, a embaixada, que está nos auxiliando neste processo também. Certo. E estamos trabalhando muito para que dê tudo certo. Perfeito. Faço questão que vocês estejam aqui na volta para que a gente possa saber os resultados dessa missão. Muito obrigado. Com isso, nós encerramos o nosso programa Centros de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates. Muito boa noite.